Muito bom dia. Que o nosso Senhor Jesus abençoe sua vida, te enche de graça, de misericórdia e de paz. A sua família, que Deus possa assistir se houver alguma enfermidade, algo em que algum desemprego, que alguém da sua família ou você mesmo possa estar passando, que o nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, possa assistir a sua necessidade em nome de Jesus. Assim, eu declaro para você que você seja abençoado, porque eu estou aqui simplesmente para, através da palavra de Deus, te abençoar. Que ela possa ser ministrada com clareza, com profundidade, para que você seja alimentado. Vamos ler lá em Gênesis 1, 26 a 28. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Somente essa parte do versículo. Salmos 8. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra. Pois puseste a tua glória sobre os céus, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos, para se fazer calar ao inimigo e ao vingador. Agora Mateus 11, 25 a 27. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Mateus 21, 16. E disseram-lhe: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das crianças de peito tiraste o perfeito louvor. Lucas 12, 32. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Agora, João capítulo 10, alguns versículos de João capítulo 10, o 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deixe aprisco. Também me convém agregar, juntá-las, e elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um só pastor. Precisamos compreender que nós estamos dentro de uma guerra. Deus, ele nos colocou na terra para que nós pudéssemos exercer autoridade sobre esta terra. E o versículo de Gênesis deixa bem claro: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, quer dizer, tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aqui está dizendo o inimigo. O réptil é aquele que rasteja. A serpente, Satanás, é que rasteja. E lá em Apocalipse 12 se tornará o grande dragão que se alimenta do pó da terra, isto é, nós somos pó, e o homem é pó, e ao pó retornará. Portanto, nós, os pecadores, Satanás se alimenta dele, está lá, você pode ver em Apocalipse 12. Mas o Senhor, ele planejou para que o homem estivesse no jardim, Adão e Eva, e aí ele derrotasse a serpente, Satanás. Mas o que houve? A serpente enganou Eva, e aí Deus ele teve que alterar o seu plano. E aí o homem foi expulso do jardim, e Jesus ele precisou vir e redimir o ser humano através de sua morte e ressurreição. Ele conta com uma classe de pessoas que são os pequeninos, os quais os versículos eu li. Os pequeninos, a princípio, se refere ao homem, né? Originalmente no Éden. Depois do Éden, se referem a uma classe de cristãos que tem características que são guerreiros, que são pequeninos,
no sentido de fazer alusão também a Satanás, que a Satanás, porque Deus, ele poderia muito bem destruir Satanás se ele quisesse, mas Deus ele preferiu usar a criatura para derrotar a criatura, isto é, o homem para derrotar Satanás. Por isso que domine sobre toda a terra. Façamos o homem conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre a terra, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O Senhor quer que nós possamos derrotar Satanás. Isto é uma vontade de Deus. E nós precisamos compreender que Deus tem esse plano e Ele escolheu você e a mim, que somos pequeninos. Eu quero crer que você é pequenino. Portanto, você que é salvo, você que já se reúne em uma denominação, você também que é católico, que se reúne, você que tem muita fé em Deus, você também que é espírita e que você deseja agradar a Deus, eu quero convidar você a perceber na ótica bíblica a profundidade do chamamento de Deus. Ele deseja que eu e você sejamos pessoas que o sirvam, que entendam que Deus ele tem um plano. Olha só, quando vejo, tu ordenaste força da boca das crianças e dos que mamam, por causa dos teus inimigos. Esses inimigos é Satanás e os demônios, para fazer calar o inimigo e o vingador. Deus deseja que o inimigo e o vingador seja calado, Satanás e seus demônios. Mas nós precisamos ser guerreiros. E aí ele continua, olha só, e o pequenino é aquele que tem revelação. Por isso que lá em Mateus 11:25 ele diz, graças te dou, ó Pai, o Senhor Jesus dizendo, do céu e da terra, que ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Não são sábios e entendidos segundo o mundo, que tem a revelação, que tem essa compreensão, mas são os pequeninos. Os pequeninos também são aqueles considerados loucos deste mundo, são aqueles desprezados. Portanto, se você se sente desprezado pelo mundo, bem-vindo. Isso é uma indicação que você pode ser um pequenino, mas um pequenino ele tem muito mais requisitos e qualificações que nós vamos falar ao longo dos vídeos. É necessário que nós possamos compreender esse assunto para que nós possamos entender que Jesus ele deseja um rebanho, um único rebanho. E esse rebanho, ele reconhece a voz do seu pastor, que é Jesus, e diz, que ele diz, então haverá um só rebanho e um só pastor. E o pastor é Jesus Cristo. Por isso que esse sistema de clérigos e leigos, em que um determina o que você deve pensar, falar, como você deve se dirigir a Deus, como você deve ser conduzido. Deus não deseja isso. Deus ele deseja, de acordo com a revelação de Mateus 23:8, há somente um mestre e todos nós somos irmãos. Quer dizer que, como irmãos, nós podemos um cuidar do outro. O que eu sou seu? Eu sou seu irmão e Cristo. E no máximo eu sou seu conservo e servo de Jesus, de acordo com o que é estabelecido no livro de Mateus. O livro de Mateus é a constituição do reino dos céus. Se existe uma constituição aqui no Brasil, e todas a Assembleia Legislativa de cada estado e as câmaras municipais, que são leis que são formadas infraconstitucionais, isto é, elas devem estar submissas à Constituição Federal. Assim também é toda a Bíblia. Toda a Bíblia ela deve estar vinculada ao que Jesus determina. Ele determina que todos nós somos irmãos. Portanto, na igreja dos pequeninos, o pastor é Jesus Cristo e todos nós somos irmãos. Claro que existe algum irmão ou irmãos que detêm, digamos, o privilégio de receber do Senhor a revelação, a revelação para que passe para os outros. Isso é o Senhor que concede, assim como ele tinha Moisés que recebia, e passava para o povo. E assim Deus deseja também. Ele sempre usa canais, pessoas que recebem o falar direto do pastor Jesus e repassa aos seus irmãos. E eu estou nesse papel. Deus tem me chamado. E interessante que meu nome, Jesus há de vir. Jesus há de vir para quê? Porque isso é uma alusão à volta dele. E eu estou justamente aqui,
convidando os pequeninos. Pequeninos, nós precisamos conversar. Você que ouve as palavras do pastor Jesus, nós precisamos conversar, nós precisamos ter comunhão, porque o Senhor deseja que nós possamos congregar. É isso mesmo, nós precisamos congregar. Você que está na sua cidade, em qualquer lugar, você vai continuar com os vídeos, mas eu quero convidar você de São José do Rio Pardo, que é um pequenino, entre em contato comigo. Nós precisamos, Deus, o Senhor Jesus, me incomoda a dar um passo à frente, a nos reunirmos para que nós possamos falar sobre os assuntos pertinentes ao pequenino rebanho, que vai herdar o reino. Porque somente o pequenino rebanho vai herdar o reino. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha só, é para o pequenino rebanho que o reino será dado. Mas antes, para nós conquistarmos o reino, nós precisamos pregar o evangelho do reino. Nós precisamos viver como pessoas absolutamente por Deus, absolutamente dedicadas a Deus. Nós, no pequenino rebanho, não concedemos honras indevidas a homens, não chamamos de pastor, de apóstolo, de missionário, nada disso, de papa, de pai, de arcebispo, nada. Nós chamamos somente o Senhor do nosso pastor e nós somos irmãos. Eu, portanto, sou seu irmão em Cristo, nada mais do que isso. E como servo seu e servo de Jesus, de acordo com a terminologia que é autorizada por Jesus em Mateus 23. Por quê? Ser tão preciso na palavra, porque é na palavra de Jesus que nós vamos ser julgados. É no tribunal de Cristo que seremos julgados. Não seremos julgados no tribunal de Paulo, de Maria, de João, mas no tribunal de Cristo. Portanto, você pequenino, entre em contato comigo. Meu WhatsApp 19 98712 7602. Facebook Jesus Adevir Parisi. E este canal Mundo da Diversão Parisi com SI, canal do YouTube. Entre em contato comigo, precisamos conversar.